Boa noite, daremos início à coletiva do técnico Eduardo Barroca. Oi, Barroca, boa noite, Roberta Barroso, repórter da ESPN. Bom, o tempo para reação está ficando cada vez mais curto, né? Não tem mais espaço para falhas, é vencer ou vencer, e a reação tem que começar já no clássico contra o Fluminense. Como é que é pensar, trabalhar já nesse próximo jogo, sabendo da urgência por vitórias e que a primeira já venha no clássico nesse fim de semana? Obrigada. Bem, nenhuma equipe que está numa situação como a que o Botafogo se encontra nesse momento é por um único motivo, né? Então, nesse momento, a gente precisa falar pouco, sentir muito, honrar a camisa do clube, trabalhar muito, todos os dias, passo a passo, dia a dia, para que a gente possa, já no próximo jogo, reverter esse cenário que, desportivamente, é extremamente adverso. Então, nesse momento, não tem muito o que falar. É absorver, trabalhar muito, ver o jogo, mais uma vez, fazer todas as cobranças internas para que a gente consiga dar as soluções o mais rápido que a gente puder. Barroca, boa noite. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Depois de sair da frente, eu queria que você comentasse o que foi determinante para uma derrota como essa, 3-1 de virada para o Atlético Goianiense, e se apesar de que existia matematicamente possibilidade, o Botafogo tem que fazer 100% aqui até o final para brigar, para ficar na Série A, se realmente é um virtual rebaixado nesse momento para a segunda divisão. Bem, primeiro a gente tem que ter ciência e frontalidade para reconhecer que o nosso adversário, desportivamente, foi, desde o início da temporada, montado de uma forma muito mais coerente que a gente, muito mais equilibrada, vive um momento bom, porque isso foi construído desde o início, né? Eu posso falar isso porque estive lá há pouco tempo e sei muito bem como as coisas são construídas lá. Então, primeiro, dar um mérito ao adversário, que a gente não pode deixar de dar. A gente, em 7 jogos que eu estou à beira do campo nesse Campeonato Brasileiro de Série A, infelizmente, nenhum índice coletivo é favorável a gente. Nenhum dos 7 jogos, a gente saiu, levou vantagem ao intervalo. A gente tomou gols nos 7 jogos que disputou. Tirando o jogo com Coritiba, que foi o único jogo onde as substituições fizeram alguma diferença, os outros 6 jogos, as substituições, sempre no momento que a gente substituiu, a equipe perdeu, sofreu gols. Então, existe um desequilíbrio muito claro, desportivo e coletivo também. Então, hoje a gente teve diversas oportunidades enquanto o jogo estava equilibrado, saímos na frente, sofremos o gol imediatamente com superioridade numérica na área. Se a gente for ver, a gente também tem sofrido muitos gols com superioridade numérica. Me lembro aqui rapidamente do gol do Renato Kaiser do Atlético Paranaense, o gol do Santos, o gol do Patrick do Internacional. A gente tem sofrido muitos gols de cruzamento com mais jogadores que o adversário, então isso aí é muito ruim e é algo que a gente precisa corrigir e evitar. Mas o principal, sem sombra de dúvidas, é o lado mental. Você sai na frente de um jogo em que você está bem, está equilibrado, logo depois sofre um gol, é evidente que a gente se desequilibra mentalmente com a necessidade que a gente dá do resultado, e o Atlético, com mérito, aproveitou essa situação, fez o segundo gol. A gente ainda teve oportunidades novamente, oportunidades muito claras, não tivemos a competência e perdemos um jogo aqui que era um jogo muito importante para a gente dentro de casa, para que a gente se reerguesse. Cabe a gente agora recuperar para o jogo contra o Fluminense. Olá, Barroca, Davi Barros do GE. Barroca, eu queria saber o motivo da escalação com 3 centroavantes de ofício, por que você optou por essa formação inicial? Ali está com um Matheus Nascimento mais aberto, quando o Botafogo não tinha bola, não tinha posse da bola. E também saber o que você achou da atuação do Matheus Nascimento e falar um pouco dessa relação com a base também, como o Enio entrou, e a gente tem reparado que você está usando bastante jogadores da base, relacionou o Rafael Navarro, por exemplo, também, enfim. Se pudesse explicar um pouco isso, agradeço. Bem, essa pergunta é boa, porque nesses 7 jogos que eu estou à beira do campo, eu já fiz diversas tentativas,
Comecei jogando um 4-3-3, em que eu usava 2 atacantes mais no segundo tempo. O time não estava conseguindo equilíbrio. Contra o Vasco fiz uma tentativa de 3 jogadores de mais velocidade atrás do Pedro Raul. Também não conseguimos uma resposta coletiva. Depois, nos 2 últimos jogos, estou fazendo a opção de jogar com 2 centroavantes para que a gente consiga ter um peso maior na área, um jogo direto mais eficaz. E, infelizmente, os resultados não estão acontecendo. Sobre o Matheus, eu conheço bem o Matheus, porque trabalhei na base, porque tenho um envolvimento profundo com as seleções de base, me comunico sempre com todos os treinadores, o André Jardine, o Paulinho, técnico do 17. O Matheus vinha jogando no Sub-20 pelo lado direito, o Navarro vinha jogando mais com o N por dentro. O Matheus é um jogador que ele tem boa velocidade, tem uma ótima ambição a gol, é um jogador que também joga muito bem flutuando, acho que fez uma partida muito boa, enquanto teve condições físicas para suportar, fez bastante ataque às costas. A minha ideia era claramente ter mais um jogador com ambição de gol para que a gente ampliasse esses números que estão basicamente concentrados em cima de Pedro Raul e Babi. Nossos gols estão muito concentrados nos dois no Campeonato Brasileiro. Sobre a base, continuo com um foco muito grande em oportunizar. Nesses 7 jogos utilizei já 30 jogadores e desses 30 utilizei 10 jogadores da base. Estou aqui no meu elenco hoje com 13 jogadores da base. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa dar resposta rápida, o Botafogo também tem uma necessidade muito grande de olhar para o futuro e não ficar buscando por que a gente está nesse cenário. A gente precisa buscar soluções para o futuro e minha cabeça também está em encontrar essas soluções, olhando e esgotando todas essas possibilidades com que a gente tem aqui internamente. Boa noite, Barroca. Aqui é o Thales Teixeira, do Sport News Mundo. Barroca, o Botafogo só não sofreu gols em 4 jogos nesse Brasileirão. 3 dentro de casa e 1 fora de casa. Todos foram 0-0. Queria saber como é que você vê essas falhas da defesa, uma vez que o ataque foi eficiente, conseguiu botar o Botafogo na frente do jogo e com essas falhas na defesa, o Botafogo acaba sofrendo mais uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Bem, na verdade, como eu falei anteriormente, não existe um único sinal que a gente precise focar para sair desse cenário. São diversos sinais que estão contra a gente, além dessa situação dos gols sofridos. Quando a gente saiu na frente, como por exemplo como o Internacional, e hoje a gente sofreu a virada, a gente não está conseguindo levar vantagem para o intervalo. Nesses 7 jogos que eu fiz aqui, é algo que é uma característica do meu trabalho, cobro muito dos jogadores que a gente inicie os jogos com uma intensidade muito alta para que a gente saia na frente, para que a gente leve vantagem para o intervalo. Não estamos conseguindo. O próprio desempenho das substituições. Então, qualquer discussão de individualidade desse ou daquele jogador, na minha visão, não convém nesse momento, porque os sinais coletivos eles estão completamente adversos. Então, diante disso, a gente precisa realmente resolver nossos problemas coletivamente e, obviamente, individualmente dentro do cenário coletivo. Não vou aqui transferir responsabilidade para ninguém. A gente precisa realmente encontrar essas soluções aqui dentro. Boa noite, Barroca, Diego Tini, Super Rádio Brasil. Barroca, eu queria saber de você como é que está sendo trabalhar nesse momento no clube, já planejando também o 2021, no meio de tanta turbulência, resultados negativos, sem saber exatamente se você será o técnico para a próxima temporada. Apesar do presidente do Sérgio Melo elogiar muito você, o seu trabalho, vai deixar a cargo do novo diretor de futebol essa escolha do treinador para partir do término do Campeonato Brasileiro. Como é que é para você trabalhar no dia a dia em meio a essa definição? Obrigado. Bem, primeiro eu quero falar que eu estou no futebol há muito tempo e sei muito bem como as coisas funcionam no futebol relacionadas a treinador e resultado. Mas eu preciso aqui deixar muito claro que o presidente do César, o Vinícius, todos estão dando todas as condições para a gente trabalhar. Eu ouvi dizer essa semana aí sobre desequilíbrio financeiro do Botafogo. Isso não é real. O Botafogo hoje está honrando seus compromissos com todos os funcionários, com todos os jogadores. Estamos tendo todas as condições de trabalhar, dada pela nova direção. Estamos tendo apoio, né? Tenho visto aí
os movimentos do presidente e da sua direção para tentar construir algo com critério, com coerência para o futuro, e me identifico bastante com a forma como isso está sendo construído. Já falei anteriormente, a minha ligação com o Botafogo ela nunca vai ser só profissional. Eu também tenho uma ligação afetiva com o Botafogo, né? Estou muito incomodado com isso que a gente está vivendo, além do lado profissional, também com o lado pessoal, pelo sentimento que eu tenho pelo clube, mas vejo um futuro bom para o Botafogo diante do que eu vejo a direção trabalhando na construção para frente, não se precipitando, não agindo na emoção, tentando pautar suas decisões em critérios claros, cobrando quando tem que cobrar, e as cobranças que a gente fez nas 2 últimas semanas, sempre de uma forma correta, assertiva, sem emoção. Então, independente de qualquer coisa, assim, eu tenho me identificado muito e vejo um futuro interessante para o Botafogo, mesmo diante do cenário presente que a gente está vivendo. Acho que o Botafogo tem que realmente construir as coisas dessa forma. Espero que a gente consiga reverter já a curto prazo, com muita dedicação, para que também no futuro o Botafogo tenha um caminho muito bom, diferente do que a gente teve esse ano. Encerramos por aqui. Obrigado ao Barroca e obrigado aos colegas de imprensa. Boa noite.